Vamos com pesquisa Nexus BTG com os cenários da disputa presidencial. Temos aí números do primeiro turno já na sua tela. Presidente Lula lidera as intenções de voto com 41%. Flávio Bolsonaro aparece com 37%, Ronaldo Caiado 5%, Renan Santos 4%, Romeu Zema 3%, Augusto Cury, Cabo Daciolo, Samara Martins pontuam com 1% cada. Rui Costa Pimenta não pontuou, assim como Hertes Dias, Heró Bezerra e Edmilson Costa. 4% são nenhum, branco ou nulo. Não sabe, não responderam, são 3%. Temos aqui cenários de segundo turno. Numa eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, temos um empate dentro da margem de erro. Lula com 46%, Flávio Bolsonaro com 45%. Brancos e nulos são 8%. Não sabe e não responderam. A gente vai tirar ali daqui a pouquinho para conferir o número exato, mas ao que tudo indica ali, isso, 2% não sabem, não responderam nesse levantamento. Temos também uma disputa eventual entre Lula e Ronaldo Caiado, também com empate dentro da margem de erro. Lula soma 46%, o Ronaldo Caiado 42%. Brancos e nulos são 10%. Não sabe e não responderam, temos ali 3%. No eventual segundo turno entre Romeu Zema e Lula, o cenário é esse. Lula soma 46%, Romeu Zema 40%. Brancos e nulos são 10%. Não sabe e não responderam, são 3%. E também temos um outro cenário de um eventual segundo turno entre Lula e Renan Santos. Lula aparece à frente com 47%. Renan Santos soma 37%. Brancos, nulos, nenhum, são 13%. Não sabe, não responderam, são 3%. E aí vamos para um cenário de rejeição. Quais são os candidatos mais rejeitados pelos entrevistados? Então vamos às seguintes indicações feitas aos eleitores. Em vermelho são aqueles que não votariam no candidato de jeito nenhum. No azul mais escuro é o único em quem votaria. No azul mais claro, poderia votar nele, mas também em outro. Não conhece, está ali indicado pela cor preta. E na cor cinza são aqueles que não sabem e não responderam. Então temos aqueles que dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum, são 49%. Aqueles que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum também são 49%. 36% votariam em Lula, inclusive seria o único em quem o entrevistado votaria. E no caso de Flávio Bolsonaro, esse percentual é de 28%. E temos aqueles que dizem que poderiam votar, mas também em outro. No caso de Lula, são 14%. E no caso de Flávio Bolsonaro, 19%. E temos aqui um último recorte desse levantamento. O Instituto perguntou aos entrevistados sobre a aprovação ao governo Lula. 48% desaprovam e 47% aprovam o governo Lula. Não sabe, não responderam, são 5%. A pesquisa Nexus BTG ouviu 2.002 eleitores de todo o Brasil entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Levantamento que foi contratado pelo Banco BTG e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos então com esses números em mente e principalmente o período em que esse levantamento foi feito, na nossa conversa agora com a nossa analista Clarissa Oliveira. De volta, Clarissa, todo mundo com saudade, bom dia. Bom dia para você, Carol, bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando o Novo Dia nesta manhã. Sempre um prazer, aqui a gente volta para o trabalho depois de um tempinho fora, mas estamos sempre por aqui. E já naquele ritmo de eleições mais do que nunca, né, Clarissa? Com convenções, com pesquisa. E é justamente sobre a pesquisa que a gente conversa agora com a Clarissa, de olho principalmente nessa trajetória que temos do desempenho de Lula, Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno, também Lula com Ronaldo Caiado. Por que esses destaques, Clarissa? Porque são cenários que temos um empate dentro da margem de erro entre os candidatos. Quando a gente fica atento ao período em que esse levantamento foi feito, o quanto que fatos recentes contribuem para os números registrados no levantamento, hein? Bom, Carol, primeira coisa é que essa pesquisa
é a primeira a ser feita depois do período de convenções partidárias. Ou seja, é nesse levantamento que a gente tem um primeiro desenho da largada, de fato, da campanha presidencial. Quer dizer que tudo o que aconteceu nas últimas semanas está bem computado, está bem medido aí nesse levantamento? Não necessariamente, porque o Instituto foi a campo agora ao longo do último fim de semana. E, por exemplo, a gente teve a Convenção Nacional do PT, que confirmou a candidatura do presidente Lula, sendo realizada ontem. Então, mede um pouco o que aconteceu nesse fim de semana, mas não com tanta profundidade. Mas o que essa evolução diz pra gente que é muito relevante para esses primeiros passos da campanha oficial? A gente volta a ter esse quadro de empate técnico entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro, com uma recuperação de Flávio Bolsonaro. O que causa essa melhora do desempenho de Flávio nas pesquisas de intenção de voto? Ele que passou por tantos problemas também ao longo das últimas semanas, essa briga pública com a madrasta, que parece não se resolver apesar das mensagens públicas que eles tentam transmitir. A gente teve muitos acontecimentos no campo adversário, que abalam a imagem do presidente Lula, podem impactar o desempenho do presidente Lula, mesmo que isso não apareça de maneira muito significativa nos números. O que chama a atenção, Clarissa, é porque em junho, por exemplo, Lula pontuava nesse levantamento com 49%. Agora está em 46%. Então teve essa trajetória de queda de Lula, está nesse empate dentro da margem de erro com o Flávio Bolsonaro, mas já teve uma distância maior justamente na metade do mês de junho. Sim, e além disso, Carol, a gente vê aí, levantamento após levantamento, essa diferença mais recente de subida do senador Flávio Bolsonaro, que pode sim refletir problemas no campo adversário. A gente tem que lembrar que essa pesquisa foi a campo em meio a esse novo noticiário a respeito do filho do presidente Lula. E como a gente está falando de uma eleição muito pautada pela rejeição, pode sim acontecer um crescimento de Flávio Bolsonaro, porque o lado oposto tomou uma bofetada. Então, veio uma notícia pesada para Lula, que não chega a mexer com o eleitor petista, mas aquele eleitor independente, aquele eleitor que é aquele que vai definir a eleição, se movimenta. Aquele que tinha pensado, acho que eu tô aqui, acho que eu desisti desse Flávio Bolsonaro, muita coisa, muita confusão acontecendo com esse cara. Aí ele se coloca no campo dos indecisos. Aí vem uma notícia muito ruim contra Lula. Aí a antipatia desse eleitor em relação ao atual presidente, por conta de um noticiário negativo, pode se traduzir numa migração dos independentes para Flávio Bolsonaro. Então, essa variação pode sim ter a ver com a rejeição ao campo adversário, não necessariamente com uma melhora do próprio Flávio, que também está atravessando algumas dificuldades nas últimas semanas. E é nessa movimentação que um terceiro nome busca espaço. Vou trazer aqui também os números de um eventual segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado, Clarissa, porque o cenário para Ronaldo Caiado é esse, né? O empate dentro da margem de erro, se ele for para um segundo turno com Lula, porém, ele tem dificuldades, não chega nem a 10% num primeiro turno. É justamente aí que a campanha de Ronaldo Caiado tenta trabalhar. E, Carol, esse é um dado muito importante para a campanha presidencial deste ano, porque evidencia um cansaço do eleitor com o governo do PT. Pode até ser que o eleitor esteja olhando para o quadro de candidaturas no primeiro turno e dizendo, eu não vejo uma alternativa clara para mim. O campo bolsonarista não está me oferecendo um nome também que me encanta, que me empolga. Então, eu quero uma mudança em relação ao Lula, mas eu não sei muito para onde ir. O eleitor pode não se sentir confortável ainda, até pelo momento da campanha que a gente está, para votar num nome como Ronaldo Caiado no primeiro turno. Mas no segundo ele já fala, bom, se chegar no segundo turno, a rejeição ao Lula pode falar mais alto e impulsionar Ronaldo Caiado. É interessante para a gente identificar, num primeiro momento, o cansaço do eleitor com a gestão petista, mesmo aquele eleitor que está disposto a votar em Lula no primeiro turno, está ali pouco empolgado, talvez. E chega no segundo turno, aqueles independentes, mais à direita, tudo aquilo projeta Ronaldo Caiado para além do que ele consegue entregar no primeiro turno. E aí é importante a gente lembrar
que a gente está na largada da campanha presidencial. A gente ainda tem 2 meses aí pela frente de muitos acontecimentos que podem, sim, provocar alguma mudança nesse cenário. Em eleições passadas, Carol, as mais polarizadas, a gente costumava ver nesse estágio Lula-Bolsonaro caminhando para um segundo turno e os outros candidatos sem força num eventual segundo turno. Então, um quadro de empate técnico de Lula com Ronaldo Caiado é também um indicador expressivo que merece a atenção das próprias campanhas para tentar compreender o que está passando na cabeça do eleitor. Vamos falar mais, claro, sobre eleições com a Clarissa Oliveira, hoje aqui com a gente no Novo Dia. Afinal, tivemos convenções partidárias e toda essa movimentação a Clarissa está de olho, vai trazer bastidores e análise aqui para a gente. Até já então, Clarissa. Até mais.